Shalom, bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus, o Messias Yeshua, esteja sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Eu sou o Bispo Rinaldo Job, líder do Ministério Tesouros Eternos, Casa de Oração. Estamos vivendo a jornada de 60 dias, das ruínas ao perdão. Uma caminhada de transformação, reconstrução e retorno ao coração do Eterno. Nos episódios anteriores, reconhecemos as ruínas, recebemos o consolo de Deus, aprendemos com a disciplina, removemos os escombros e preparamos o coração para a reconciliação. Agora seguimos avançando, compreendendo que Deus não deseja nos deixar preso às perdas. Ele quer reconstruir nossa vida, nossos relacionamentos, nossa família e nossa comunhão com Ele. Hoje chegamos ao 23º dia do mês de Ave e o Senhor nos conduz a um dos momentos mais decisivos de toda esta jornada. O tema desta mensagem hoje é responsabilidade pelas consequências. E eu quero convidar você para lermos nas Escrituras Sagradas, no segundo livro de Samuel, no capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 13. Diz assim: Então disse Natã a Davi: Tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por quê? Pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista e as mulheres do teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: Também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nascera morrerá. Provérbios 28, 13, texto bastante conhecido, diz: O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Nós estamos a tratar hoje sobre responsabilidade pelas consequências. Ao longo dos últimos dias, Deus nos levou por um caminho muito profundo. Primeiro, confrontamos o auto-engano. Depois, aprendemos a viver na verdade. Em seguida, compreendemos que o perdão não elimina a justiça. Agora surge uma pergunta inevitável: o que fazemos depois que o erro foi reconhecido? Porque reconhecer o pecado é indispensável, mas reconhecer
não é o final da caminhada, é apenas o começo. Há pessoas que confessam seus erros, mas continuam fugindo das consequências. Admite que erraram, mas espera que um pedido de perdão elimine imediatamente todas as dívidas, toda a perda de confiança, toda a necessidade de reparação e de toda a responsabilidade. No entanto, a Bíblia nos apresenta um caminho diferente. A confissão é o momento em que deixamos de fugir, mas a responsabilidade é o momento em que começamos a reconstruir. A graça de Deus nunca foi dada para tornar alguém irresponsável. Ela foi concedida para dar força a quem decide enfrentar com humildade aquilo que antes tentava evitar. Esse dia também nos lembra uma verdade muito prática. Estamos vivendo a Paraxá Rei. E em alguns ciclos da leitura diária, este período passa por Deuteronômio 14, onde encontramos orientações sobre administração dos recursos, os dízimos e o cuidado com os necessitados. Que ligação isso possui com o nosso tema? Toda ligação. Porque responsabilidade espiritual nunca é apenas um sentimento. Ela se transforma em organização, em atitudes concretas, em decisões práticas. Responsabilidade espiritual, ela nunca é apenas um sentimento. Não basta dizer que amamos a justiça. Precisamos agir justamente. Não basta declarar amor ao próximo. Precisamos reparar, quando possível, aquilo que prejudicamos. O estudo que estamos fazendo observa que não existe um grande acontecimento histórico amplamente celebrado ligado a esta data de 23 de Av. E isso nos ensina algo muito bonito. Nem toda transformação acontece em dias extraordinários. Às vezes, a reconstrução começa numa quinta-feira comum, quando alguém finalmente faz a ligação que estava adiando, quando responde uma mensagem pendente, quando corrige um documento, quando procura uma pessoa para pedir perdão, quando inicia um plano para devolver aquilo que deve. A obediência normalmente nasce de decisões simples tomadas nos dias comuns da vida. A Bíblia apresenta um dos maiores exemplos desse processo na vida do rei Davi. Depois do pecado envolvendo Batseba e Urias, Davi tentou esconder aquilo que havia feito. Como rei, possuía autoridade suficiente para controlar muitas situações. Poderia manipular as informações, poderia preservar sua imagem, poderia silenciar pessoas, mas Deus enviou o profeta Natã até a Davi. Em vez de acusá-lo imediatamente, Natã conta uma parábola sobre um homem rico que tomou do pobre aquilo que lhe era precioso, sua única ovelhinha. Ao ouvir aquela história, Davi reage com indignação. Ele consegue enxergar claramente a injustiça, mas acredita que ela pertence à vida de outro homem. Então Natã pronuncia uma das frases mais impactantes de toda a Escritura: Tu és esse homem. Naquele instante, toda tentativa de esconder a realidade desmorona diante de Davi. Davi percebe que estava julgando com rigor um pecado que ainda tentava justificar dentro de si mesmo. E esse é um dos grandes sinais do auto-engano. Somos rápidos para reconhecer o erro quando ele aparece na vida dos outros, mas somos extremamente criativos para explicar os nossos próprios erros. A reação de Davi, porém, é completamente diferente
de Saul, que estudamos anteriormente. Ele não procura justificativas, não culpa a circunstância. Davi não fala da pressão do governo. Davi não compara seu pecado com o de outros reis. Não tenta proteger sua reputação. Davi apenas declara: pequei contra o Senhor. Essa é uma das confissões mais curtas da Bíblia, mas também uma das mais profundas. Quando lemos o Salmo 51, percebemos que aqueles ou aquelas poucas palavras nasceram de um coração verdadeiramente quebrantado. Entretanto, logo depois da confissão, Natã anuncia algo que muitos têm dificuldade de compreender. Deus havia perdoado Davi, mas as consequências permaneceriam e seriam gravíssimas pelo ato que Davi tinha cometido. Essa é uma das verdades mais importantes de toda a mensagem que estamos discorrendo nesses dias. O perdão restaura a nossa comunhão com Deus, mas nem sempre o perdão elimina imediatamente as consequências produzidas pelas nossas escolhas. É justamente essa diferença entre perdão e consequência que começaremos a compreender a partir deste ponto. Depois que Davi declara: pequei contra o Senhor, Natã responde que Deus havia perdoado o seu pecado, mas no mesmo contexto anuncia que haveria consequências na vida, na casa, na família de Davi por causa do seu pecado. Esse detalhe é fundamental para compreendermos o caráter do Eterno. O perdão de Deus é completo, sua misericórdia é absoluta, sua graça restaura a comunhão daquele que se arrepende. Mas isso não significa que toda consequência produzida por nossas escolhas desaparecerá imediatamente. A Bíblia apresenta diferentes tipos de consequência. Existem consequências naturais. Uma decisão produz determinado resultado. Existem consequências relacionais. A confiança foi quebrada e precisa ser reconstruída, e isso pode levar muito tempo. Existem consequências administrativas. Uma pessoa pode perder determinada responsabilidade ou determinado acesso. Existem consequências financeiras. Talvez seja necessário devolver, indenizar ou reparar o prejuízo de quem nós fraudamos, roubamos e enganamos. Existem consequências legais. Autoridades podem precisar investigar os fatos e cumprir sua função. E existem consequências educativas, situações que, quando enfrentamos com humildade, impede que o mesmo erro volte a acontecer. Nenhuma dessas consequências significa necessariamente que Deus abandonou a pessoa, porque as consequências trazem tristeza, trazem dor, trazem choro. E isso não é abandono de Deus, isso é a pedagogia para a reconstrução e para a restauração. Muitas das consequências fazem parte do próprio processo de amadurecimento. Por isso, precisamos distinguir duas palavras que muitas vezes são confundidas. Quais palavras? Consequências e condenação. A condenação diz: você não tem mais futuro. Você será definido para sempre pelo erro que cometeu. Mas a responsabilidade diz: você errou. Esse erro precisa ser tratado e você pode aprender uma nova maneira de viver. Da mesma forma, existe uma enorme diferença entre humilhação e disciplina restauradora. A humilhação procura destruir a pessoa.
a disciplina procura corrigir a conduta da pessoa. Em Ezequiel 18, revela claramente o coração do Senhor. Deus não deseja a morte do pecador. Ele chama o pecador ao arrependimento e à vida. O objetivo da disciplina nunca é destruir a identidade de alguém, é restaurar sua caminhada. A própria Torá confirma esse princípio. Levítico capítulo 6 e Números capítulo 5 mostram situações em que alguém havia causado prejuízo ao próximo. O processo determinado por Deus possuía etapas muito claras. Primeiro, reconhecer o erro. Depois, confessar o erro. Em seguida, devolver aquilo que havia fraudado. Em seguida, fazer a reparação possível. E somente então apresentar-se diante do Senhor. Esse ensino é extraordinário, é maravilhoso. A vida espiritual nunca foi separada da reparação concreta. Estar em Cristo hoje não isenta você da responsabilidade do seu passado. Você não pode dizer que hoje você não tem mais responsabilidade com o seu passado, porque você está vivendo uma nova maneira de viver. Você tem que produzir um fruto digno. Quem tomou aquilo que não lhe pertencia precisa devolver, não importa se você não era cristão, se você não era nascido de novo. Quem divulgou informação falsa precisa corrigir. Quem causou prejuízo deve participar da restauração. Isso revela um princípio muito importante. Arrependimento que não alcança aquilo que foi prejudicado ainda precisa avançar no caminho da reparação. É importante esclarecer algo. A restituição não compra o perdão de Deus. Ninguém consegue pagar por todos os seus pecados. Existem danos que jamais poderão ser completamente desfeitos. A restituição não é o preço da misericórdia, ela é o fruto do arrependimento. A reparação está demonstrando: reconheço que produzi consequências e farei aquilo que estiver ao meu alcance para reparar. A graça recebe o pecador arrependido. A responsabilidade demonstra que esse arrependimento começou a produzir frutos visíveis. Um exemplo maravilhoso dessa transformação aparece novamente na vida de Judá. Anos antes, ele havia participado da injustiça cometida contra o seu irmão José. Mas quando surge uma situação semelhante envolvendo Benjamim, Judá reage de maneira completamente diferente. Agora ele se oferece para permanecer no lugar do irmão. Perceba o que aconteceu. A transformação não aparece apenas em palavras. Ela aparece quando Judá enfrenta uma situação parecida e escolhe agir de outra forma. Um dia ele causou uma injustiça contra o seu irmão e o seu irmão sofreu e padeceu. Agora ele está disposto a ficar no lugar do irmão e padecer e sofrer. Isso é fruto de arrependimento. Essa é uma das ideias mais profundas sobre a techuvá, o arrependimento. A verdadeira mudança se torna visível quando a antiga oportunidade de pecar transforma-se em uma nova oportunidade de obedecer. O livro de Provérbios resume este princípio dizendo: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e as abandona alcançará misericórdia. Observe os dois verbos, confessar e abandonar. Tem gente que confessou,
mas não abandonou a prática. Tem gente que abandonou a prática, mas não confessou. A confissão sem abandono pode tornar-se apenas um momento de alívio emocional. A pessoa chora, pede perdão, mas continua exatamente no mesmo caminho. O abandono exige decisões práticas, interromper determinados acessos, mudar suas rotinas, aceitar acompanhamento, criar prestação de conta, corrigir documentos, encerrar conversas impróprias, pedir perdão, pedir ajuda, aceitar limites, renunciar temporariamente a determinadas funções quando necessário. A misericórdia não foi dada para proteger velhos padrões de comportamento. A misericórdia foi concedida para abrir um caminho completamente novo. O apóstolo Paulo reforça esta verdade em Romanos capítulo 6. Ele faz uma pergunta: continuaremos no pecado para que a graça aumente? A resposta imediata é: de maneira nenhuma. A graça nunca foi um esconderijo para a velha vida. A graça é a força que Deus concede para uma nova conduta. Quem utiliza a graça para fugir da responsabilidade está usando a graça contra o propósito da própria graça. A verdadeira graça nos capacita a confessar sem fugir. A graça nos capacita a abandonar sem negociar. A graça nos capacita a pedir perdão sem manipular. A graça nos capacita a reparar sem buscar autopromoção. A graça nos capacita a aceitar legítimos limites que serão impostos. A graça nos ajuda a reconstruir lentamente a confiança por meio de uma vida transformada. É exatamente essa nova conduta que começaremos a enxergar quando observamos como a responsabilidade precisa ser acompanhada de prestação de contas. Frutos dignos de arrependimento e mudanças concretas que demonstrem que a reconstrução realmente começou. A responsabilidade pelas consequências também precisa ser acompanhada de algo muito importante: prestação de conta. A prestação de conta não é uma punição, ela é um instrumento de proteção. Proteção para quem errou, proteção para quem foi prejudicado. Prestação de conta é proteção para a comunidade. É proteção para que a reconstrução aconteça sobre fundamentos sólidos. Prestação de conta é algo necessário para quem quer ter uma vida guardada em santidade. Dependendo da situação, a prestação de conta pode incluir acompanhamento pastoral, acompanhamento em revisão de registro, supervisão financeira, limites temporários. Prestação de conta pode ser uma avaliação de progresso, metas claras ou acompanhamento por pessoas maduras e confiáveis até que você sobressaia aquele estágio. Isso não significa controlar todos os aspectos da vida de alguém. A prestação de conta precisa ser proporcional ao problema que está sendo tratado. Se o erro envolve administração financeira, faz sentido que exista acompanhamento nesta área. E se houve quebra de confidencialidade, talvez seja necessário limitar temporariamente
o acesso a determinadas informações. Se houve processos irresponsáveis, se houve promessas não cumpridas, novos compromissos precisarão ser documentados e acompanhados. A consequência saudável sempre procura reconstruir exatamente a área que foi danificada. A Bíblia apresenta outro exemplo extraordinário em Lucas 19. Quando Zaqueu encontra o Messias, sua transformação torna-se imediatamente visível. Ele não diz apenas, agora eu acredito. Zaqueu também não afirma apenas, meu coração mudou. Sua fé alcança a maneira como administrava seus recursos. Ele fala de restituição. Ele fala de generosidade. Ele fala de reparar aquilo que havia sido prejudicado. A salvação não ficou apenas na emoção daquele encontro. A salvação de Zaqueu chegou no seu bolso. A salvação de Zaqueu chegou nos seus relacionamentos. A salvação de Zaqueu chegou às suas atitudes. É importante lembrar que a Escritura apresenta diferentes formas de restituição, conforme cada situação, mas o princípio permanece. Desculpa, irmãos. Quando o pecado alcançou determinada área da vida, o arrependimento, a techuvá, também precisa alcançar essa mesma área. A transformação verdadeira sempre se torna prática. João Batista também ensinava exatamente isso. Quando as multidões perguntaram: o que devemos fazer? João Batista respondeu: não apenas arrependa-se. Ele apresenta outra opção. Ele apresenta frutos concretos. Ele fala de repartir, agir com justiça, não cobrar além do devido, abandonar a exploração, contentar-se com aquilo que é legítimo. Perceba que João traduz arrependimento em comportamento. Ele não oferece apenas sentimentos, ele oferece uma direção. Isso significa que o fruto precisa corresponder ao tipo do erro cometido. Se houve mentira, o fruto será verdade. Se houve prejuízo financeiro, o fruto incluirá restituição ou um plano responsável. Se houve quebra de confiança, o fruto aparecerá em transparência, prestação de contas e tempo. O verdadeiro arrependimento sempre produz uma nova maneira de viver. Também precisamos fazer outro equilíbrio importante. Nem toda consequência imposta por alguém é automaticamente justa. Existem consequências legítimas. Elas são proporcionais, relacionam-se ao erro, busca a proteção e correção, respeita a dignidade da pessoa, possui critérios claros. Mas também existem consequências abusivas, aquelas que procuram destruir, humilhar, manipular, constranger, exigir segredo, acusar sem provas ou impedir qualquer possibilidade de restauração. Aceitar responsabilidade nunca significa aceitar abuso. Se uma consequência envolve ameaça, violência, exploração, manipulação ou humilhação desproporcional, a pessoa deve procurar ajuda de familiares responsáveis, líderes maduros ou autoridades competentes. A Bíblia jamais utiliza a responsabilidade para justificar a opressão. Talvez hoje algumas pessoas estejam adiando uma consequência que precisam enfrentar. Uma dívida, uma conversa franca,
enviar uma mensagem clara, um pedido de perdão, uma correção em algum ato, um documento que precisa vir à luz, um compromisso que deixou para trás. O que estamos estudando nos lembra que fugir apenas aumenta o problema. Provérbios afirma que quem encobre suas transgressões não prospera. Quando adiamos continuamente aquilo que sabemos que precisa ser enfrentado, normalmente surgem novas mentiras. Quando adiamos a prestação de conta, quando adiamos a resolver uma situação, às vezes nós criamos novas justificativas. Quando não enfrentamos a realidade e encobrimos, às vezes surgem novas preocupações, novas perdas de credibilidade. O encobrimento das nossas responsabilidades nunca protege o nosso futuro. Ele apenas aumenta a crise. Por isso a palavra nos convida a um caminho muito claro. Reconhecer os fatos, assumir a nossa parte de responsabilidade, confessar as nossas culpas, interromper o comportamento errado, reparar o dano possível, aceitar as consequências legítimas e produzir uma nova conduta. Em sequência, transforma arrependimento em reconstrução. Talvez exista hoje uma consequência que você vem evitando há muito tempo. Quem sabe uma ligação que precisa ser feita, uma dívida que precisa começar a ser organizada, uma informação que precisa ser corrigida, uma conversa que precisa acontecer, um limite que precisa ser aceito, um pedido de perdão que precisa ser apresentado. Essa sequência transforma arrependimento em reconstrução. Não tenha medo da verdade. Davi foi confrontado, confessou, recebeu misericórdia, enfrentou as consequências e continuou sendo usado por Deus. O fracasso não foi o último capítulo da sua história. O último capítulo foi escrito pela graça, mas uma graça que produz responsabilidade. A grande lição desta mensagem que nós estamos tratando é exatamente esta. A graça de Deus nunca nos convida a fugir daquilo que temos responsabilidade. Ela nos fortalece para enfrentar aquilo que antes temíamos. A graça nos dá coragem para dizer: eu errei. A graça nos dá coragem para dizer: assumo minha responsabilidade. A graça de Deus está sobre a minha vida para que eu possa assumir e dizer: farei aquilo que estiver ao meu alcance para reparar. A graça me dá a condição de dizer: aceitarei as consequências justas. A graça de Deus, que nos concede o perdão, também nos dá a condição de dizer que construirei uma nova história por meio de uma nova conduta. Porque a confissão abre a porta. A reparação começa a remover os escombros. A responsabilidade fortalece os fundamentos. E uma nova conduta demonstra que a reconstrução realmente aconteceu. Espero que a graça de Deus seja compreendida por você e saiba que ela te dá condições de você viver uma nova vida, depois de reconhecer, confessar, reparar, restituir, ser disciplinado, aceitar os limites,
aceitar as consequências justas e ter uma nova conduta para uma reconstrução em Deus. Não permita que a graça isente você de responsabilidade. Não diga que a graça agora sobre a sua vida não vai julgar as coisas erradas que você tem praticado. Não entre nesta ilusão. A graça é a condição de nós reconhecermos os nossos erros, reparar e aceitar que, com responsabilidade, as consequências. Se esta jornada está edificando você, se o que você tem ouvido nesses dias tem ajudado você, compartilhe esses vídeos. Envie para outras pessoas e convide sua família e os seus amigos para caminharem conosco. Nós estamos apenas no 14º dia. Nós iremos caminhar 60 dias. Falta 46 dias ainda. Dá para você aproveitar, se alimentar espiritualmente de muitas mensagens que eu tenho certeza que vai tocar você. Acompanhe os episódios anteriores, estão todos no meu canal, e permaneça conosco até o Yom Kippur. Será um dia extraordinário. Nós teremos presencialmente aqui ao vivo os últimos 10 dias, com 9 dias tratando de arrependimento, e no 10º dia, que é Yom Kippur, uma programação especial. 6 da manhã, meio-dia e às 6 da tarde. Lembre-se, a última palavra não pertence às ruínas do passado. A última palavra pertence ao Deus que restaura. E é isso que ele está fazendo em nosso favor. Que Deus abençoe você. Eu quero orar por você. Eterno Deus, nós nos apresentamos diante de Ti, reconhecendo que a Tua graça não nos convida a fugir, mas nos fortalece para enfrentar aquilo que precisamos tratar. Dá-nos coragem para assumir nossas responsabilidades, humildades para reparar o que estiver ao nosso alcance e sabedoria para aceitar consequências legítimas, sem revolta e sem desânimo. Livra-nos de usar a misericórdia como desculpa para permanecer no mesmo erro. Forma em nós um coração disposto a confessar, abandonar, restituir e produzir frutos dignos de arrependimento. Se houver dívidas, ajuda-nos a organizá-las. Se houver informações a corrigir, dá-nos honestidade. Se houver pessoas a quem devemos pedir perdão, conceda-nos humildade. Se houver limites a aceitar, ensina-nos a recebê-los com maturidade. Obrigado, porque tu não nos define pelo nosso passado, mas também não permites que permaneçamos presos a eles. Pela tua graça, queremos escrever uma nova história, marcada pela verdade, pela responsabilidade e pela obediência. Oramos em nome de Jesus e Yeshua, o nosso Messias. Amém e amém. Espero você amanhã, no mesmo horário. Que Deus te abençoe.